Fala, turma, Doug por aqui, vídeo um pouquinho diferente hoje. Vou falar um pouquinho sobre um assunto que surgiu aí nos últimos dias, como que eu lidei com uma perda de mais de 70 mil reais que eu tive em Petrobras lá em 2016. Uma aluna me perguntou sobre isso e eu resolvi gravar um vídeo para explicar um pouquinho sobre o que aconteceu naquela operação e como que eu ressignifiquei aquela perda, porque muita gente acaba perdendo dinheiro no mercado e essa perda faz com que a pessoa simplesmente não consiga mais operar. E eu vou trazer aqui nesse vídeo o que eu fiz e como eu ressignifiquei isso para conseguir, né, continuar operando, para conseguir continuar fazendo dinheiro no mercado. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui e depois também compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo aqui, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre a operação em específico, tá? Em 2015 para 2016, eu operava bastante long and short aqui no Brasil, né? Fazendo operações, comprando uma ação e vendendo a outra, né? Uma operação de spread. E é uma operação que eventualmente você pode fazer ela de diversas formas diferentes, tá? Eu ainda hoje faço essa operação, mas um pouco diferente do que eu fazia lá atrás. E a operação em específico era uma operação em Petrobras. Então, eu comprei na época Petrobras 3 e vendi Petrobras 4. E era uma operação que eu estava bastante alavancado. Então, eu tinha 150 mil reais na corretora, aqui no Brasil, na XP na época. E a operação era uma operação de 1 milhão de reais. Então, eu estava bem alavancado. Então, o primeiro problema aí foi que eu estava operando muito além do capital que eu tinha na corretora. Então, primeira coisa, primeiro sinal de alerta aqui. Poxa, se você tem 150 mil reais, você está operando 1 milhão de reais, se a operação der muito boa, poxa, maravilha, você coloca um caminhão de dinheiro no bolso. Agora, se a operação vai contra, se a operação dá errado, o que foi que aconteceu, você perde muito rápido um dinheiro que você não tem, né? Porque você está operando muitas vezes aquele dinheiro que você tem ali, né, para servir de garantia para sua operação. Então, essa operação, ela iniciou, eu não lembro exatamente o dia, mas teve um momento onde a operação começou a ir contra. É uma operação que tem uma taxa de acerto bastante alta, tá? Quem já opera long short sabe que, principalmente trabalhando dentro da mesma empresa, né? Petrobras 3 com 4, é uma operação bastante comum de fazer. Você compra 3 e vende a 4 ou vice-versa. E aí o que aconteceu? Eu entrei na operação, a operação andou um pouquinho, depois começou a ir contra, começou a ir contra, começou a ir contra. E quando eu me dei por conta, eu já estava com 3% de prejuízo na operação. Então, Douglas, onde é que estava o teu stop nessa operação? Bom, o ponto é, o long and short, normalmente você faz um stop ou financeiro, percentual financeiro, ou você espera que ele volte para a normalidade, né? Então você trabalha com uma banda de Bollinger e o mercado começa a voltar para a normalidade, você sai da operação eventualmente no 0 a 0, mesmo uma operação que vai contra. Só que o que aconteceu? A operação ela começou a ir contra e eu tirei o meu stop. Eu tinha inicialmente definido um stop de 4%. Os 4% já seria praticamente a operação de 1 milhão de reais, seria 40 mil reais. E aí o Douglas, muito esperto, fez o seguinte: bom, eu vou tirar esse stop aqui porque tem tudo para voltar. Pô, dificilmente você vai ficar numa operação com uma distância tão grande entre uma e a outra e tudo mais. Bom, o que aconteceu no dia seguinte? Foi uma operação que durou 6 dias, tá? Dia seguinte saiu notícia, certo? Saiu notícia. E aí a correlação entre Petro 3 e Petro 4, ela deu uma deslizada. E aí o que aconteceu? A operação, a ponta que eu estava comprada, ela caiu e a ponta que eu estava vendida, ela subiu. E aí a diferença entre as duas começou a aumentar. Começou a aumentar. E aí de 4% já foi para 6%. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Já estava com 60 pau de prejuízo na operação aberta. Aí os 60 mil reais já representava aí praticamente de 150 mil que eu tinha na corretora, já representava um pouco mais de 30%, né, quase 40% do meu capital. E aí o suor começou a correr. Eu falei, cara, eu não vou estopar essa operação, eu vou deixar essa operação, ela vai voltar,
ela vai voltar. E aí ficou o dia seguinte naquele lenga-lenga, operação com 60 mil negativo. E aí, no dia seguinte, a operação abriu de novo e a diferença aumentou mais ainda. E o meu stop que eu tinha tirado, lá nos 3%, nos 4%, ele simplesmente teria sido muito mais barato do que já estava a operação. E aí a operação já estava em 75 mil reais, negativo. Eu pensei, meu Deus do céu, praticamente 50% do meu capital. Aí simplesmente o suor frio começou a correr desenfreadamente. E aí eu já estava me chamando de tudo, eu já estava desesperado, eu estava chateado. Eu estava não só chateado pela operação ter ido contra, mas eu estava mais chateado comigo mesmo de não ter seguido meu plano. Meu plano era, pô, vou estopar com 4%. Eventualmente eu já tinha feito várias operações ali com lucro. E aí eu estava confiante na operação, né? Uma operação que tem uma alta taxa de acerto. Esse é um grande problema também das operações que têm alta taxa de acerto. Você acerta muitas vezes a operação. E aí quando o mercado vai contra, poxa, você fica incomodado, né? Por quê? Pô, não, você fica de uma certa forma com um falso positivo. Poxa, a operação foi contra, mas depois vai voltar. E aí a coisa não volta e aí simplesmente você se machuca muito além daquilo que você gostaria. Mas o ponto aqui é o seguinte, no dia seguinte eu já não tinha dormido a noite anterior, estava chateadaço, estava desapontado comigo mesmo. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e no outro dia a operação deu uma recuadinha, eu fui lá e encerrei a operação com 70 mil de prejuízo, tá? 70 mil e uns quebradinhos. Enfim, o ponto aqui é, naquele momento eu estava me sentindo o cara mais perdedor de todos. Primeiro porque eu não segui o meu gerenciamento de risco, não segui meu plano da forma como eu costumava fazer. Eu estava muito mais alavancado, normalmente eu tinha 150 mil na corretora, eu fazia operações normalmente fazia 3 ou 4 operações simultâneas de 100 mil reais, então eu estava alavancado, já operava alavancado, né, de long e short, mas era uma alavancagem que eu tinha 4 operações simultâneas, que eventualmente uma de 100 mil reais dava um prejuízo de 1,5%, 2%, pô, dava ali, sei lá, 2, 3 mil de prejuízo. E aí a outra operação compensava, então eu tinha um equilíbrio muito legal ali entre as operações, né? Entre o pool de operações. Então me dava uma rentabilidade ali de 5, 6% ao mês, em média, do que eu tinha ali de capital. Tava legal, só que aí a ganância tomou conta. Por quê? Petrobras vinha performando muito bem, tá? Vinha performando muito bem. E aí foi justamente o meu segundo maior erro, foi ter colocado muito mais capital. Imagina, eu operava 100 mil reais em cada operação. Aí fui lá, fiz uma operação de 1 milhão. E essa operação foi a operação que foi contra, totalmente contra. E aí eu estava totalmente desestabilizado para conseguir gerenciar ela. E é muito louco, porque olhando hoje, né, é meio natural, é meio óbvio isso, né, de você colocar uma operação, você arriscar muita grana numa operação, principalmente alavancado. E também você não ter estopado a operação quando você foi estopado, né? Teria sido estopado no ponto onde eu tinha delimitado. Só que o ponto aqui é o seguinte, como que eu ressignifiquei isso, tá? Porque você fica machucado, você fica destruído. Então foi 70 mil reais, foi praticamente 50%, 46% do meu capital que eu tinha na corretora na época. Isso simplesmente me deteriorou, assim, né? Eu fiquei muito mal. E como que eu simplesmente transformei isso numa coisa que hoje eu posso contar e eu não tenho sentimento nenhum sobre aquilo? Naturalmente eu fiquei um tempo grande machucado, então eu fiquei ali uns 3, 4 meses sem operar. Eu fiquei ali remoendo aquela dor, né? Remoendo aquele sentimento de incapacidade. Eu me senti incapaz, aquele sentimento de, olha, eu fiz uma presepada, vários erros, né, juntos, e o pior é que você perde a confiança em você mesmo. Como que você ressignifica isso? Primeira coisa, tem um autor chamado Mark Douglas, eu já fiz vídeo aqui falando sobre ele. Ele é um cara, um trader renomadíssimo no mercado. Ele, quem ainda não leu ou assistiu alguma coisa, algum conteúdo sobre, né, ele trazendo ali as experiências dele, vale muito a pena você assistir. Se você eventualmente quer seguir a carreira de trader, né, quer seguir no mercado financeiro sendo um investidor que faz dinheiro no mercado, recomendo fortemente que você
Conheça Mark Douglas. Ele tem um livro chamado Trading in the Zone, que é um livro fantástico. Todo trader, toda pessoa, tá, que compra ações ou que está no mercado financeiro ou que eventualmente tem interesse em fazer dinheiro no mercado deve ler esse livro, tá? Esse livro, eu não lembro o capítulo exato, mas ele traz uma coisa muito forte que é o seguinte: uma operação perdedora, você deve literalmente aprender com ela. E as operações, elas são totalmente isoladas uma da outra. Então, isso me mostra uma coisa muito forte que é o seguinte: uma vez que eu tinha uma operação dentro de um valor que era 100 mil reais e depois eu passei a operar 1 milhão de reais naquela operação, simplesmente porque as operações anteriores vinham performando bem, foi uma estupidez imensa. Por quê? Se as operações elas não têm correlação entre uma operação e a outra, cada nova operação é uma operação que tem a sua própria história, naturalmente, né? Se você opera um modelo operacional, se você opera algo sistematicamente, tem aí um quê de entender que aqueles movimentos vão se repetir ou podem se repetir, então você tem uma probabilidade a seu favor e tudo mais. Só que o ponto é o seguinte: cada operação ela não tem interferência com a operação anterior. Então, se você entende que você consegue fazer dinheiro no mercado e aquela operação que você perdeu foi uma operação só e você entende que o erro foi seu, não tem motivo para você ter medo de uma próxima operação, porque eu estava congelado, eu estava simplesmente travado. Como que eu fiz? Bom, eu li o capítulo, eu li o livro todo e eu incorporei esse sentimento e essa linha de pensamento para que a cada operação que eu vou entrar, eu tenha naturalmente delimitado o capital que eu vou alocar naquela operação, os ativos que eu vou operar, a forma como eu vou entrar, a forma como eu vou sair. E aí, não importa o que aconteça, presta atenção nisso. Cada operação, ela vai ter o seu próprio resultado, independentemente do passado. E isso mostra que se você tem um modelo operacional e aquele modelo operacional ele tem uma estatística, você tem lá uma condição de saber que, olha, cada X operações, eventualmente eu vou acertar tantas, eu vou errar tantas, eu vou ganhar tanto quando eu ganhar, quando eu perder eu vou perder tanto. Você manter isso dentro do seu gerenciamento de risco, esse tipo de atitude que eu tomei naquela operação é uma coisa consequentemente, é uma coisa inconsequente relacionada ao meu comportamento. Então, no mercado, toda e qualquer operação que você vai fazer, você deve simplesmente entender que ela não tem relação com as demais que já aconteceram. Quando eu entendi isso e quando eu comecei a incorporar o sentimento de, cara, eu posso fazer isso aqui de forma a respeitar o meu dinheiro, respeitar o capital que eu estou alocando, cara, a coisa começa a fluir de uma forma muito mais natural, porque você não está preso a nenhum tipo de relação com as outras operações. Então, a partir do momento que você delimita, cara, se eu ganhar a operação, eu vou ganhar 5%, se eu perder, eu vou perder 2%, segue esse plano, não fica mudando o plano. Segue o plano. Quanto mais detalhado for o seu plano e quanto mais você conseguir metrificar quanto dinheiro você vai arriscar em cada operação e seguir esse gerenciamento, você naturalmente consegue fazer dinheiro. Agora, se você eventualmente entra numa operação e sai da operação com base em acho ou com base em critérios que você define na sua cabeça, como foi o que eu fiz, por exemplo, aí você vai literalmente perder dinheiro. E isso não só faz com que você tenha perda financeira, mas você tenha perda de confiança em você mesmo. E aí está justamente uma coisa muito ruim. Porque se você não ressignificar isso logo, você perde tantas oportunidades que o mercado tem para oferecer todos os dias. Então, entenda que 80% do resultado do investidor está relacionado à sua condição de tomada de decisão. A condição emocional, a condição de você entender que você pode fazer dinheiro e entender que você, para fazer dinheiro, você tem que estar muito bem consigo mesmo.
E é aí que as pessoas se machucam. Eu já vi gente perdendo muito dinheiro e nunca mais colocou o pé na renda variável, sendo que a renda variável é um lugar excelente para você fazer dinheiro. Só que para você fazer dinheiro, você tem que conseguir entender que a perda é parte. Porém, a perda precisa ser dimensionada dentro do capital que você está disposto a trabalhar. Caso contrário, você vai viver uma vida de frustração, medo, ansiedade e ganância. E é isso que faz com que as pessoas simplesmente sejam deterioradas no mercado financeiro. Então, a minha mensagem aqui é: entenda que você precisa definir exatamente como você vai colocar o seu dinheiro, de que forma, metrificar, entender o contexto do mercado e ter um modelo operacional extremamente simples a ponto de você entender a regra foi acionada, você entra na operação, a operação foi para o lucro, show de bola, a operação foi para o prejuízo, show de bola. Não importa o que aconteça, você não tem que achar nada, você não tem que imaginar que pode eventualmente fazer tal coisa, ou fazer aquilo, ou fazer aquele outro. Cara, segue o plano, defina o plano antes de entrar no mercado. Senão você vai perder o sono, você vai muitas vezes se machucar. Se a operação tivesse eventualmente dado certo, aquela operação de Petrobras, eu tivesse colocado 60, 70 mil reais no bolso, muito provavelmente eu não teria aprendido o que eu aprendi com a lição que eu tomei. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que isso tenha ajudado você a também se tornar um investidor melhor, tá bom? Vejo você no próximo vídeo.